Se eu não abrir, vai ficar difícil pra filmar, né? TechPix? Não, melhor, né? Deixa eu sentar lá atrás, lá que é melhor pra filmar. Tá mais distante. Às vezes não, tirando foto da hora. Só não mexa nas cadeiras, por favor. Sim, me peço uma caneta, não sei nem que eu deixei a minha. Agradecer primeiro os jurados que vieram, o Marcos, a Luciane, a Isabel e a Edna, que estão aqui para fazer a avaliação hoje das teses, tanto da condenação quanto a absolvição. No caso dos exploradores de cavernas, eu já passei a eles a base daquilo que eles deveriam também saber, porque as teses, efetivamente, cada um dos grupos vai passar daqui a pouco. Eu só gostaria, antes do início, que cada um dos que representam o grupo hoje e que estão aqui como advogados, advogados pela condenação e advogados pela defesa, não seguiremos procedimento do júri brasileiro, não é essa a motivação que nos traz aqui hoje, perfeito? Então, cada um de vocês, por favor, se levante e se apresentem para os jurados. Eu sou o Marcos Vinícius, eu represento a condenação, a promotoria. Eu sou o Jacir Lopes Ferreira e eu represento também a condenação. Meu nome é Maiara, estou aqui para auxiliar o pessoal da condenação. Boa noite, meu nome é Edson, estou aqui representando a absolvição. Boa noite, meu nome é Pedro e eu vou auxiliar a absolvição. Meu nome é Melissa, eu sou uma das advogadas da absolvição. Nós fizemos um sorteio para que fosse escolhido quem iniciaria a apresentação das teses. Bem? Pelo sorteio, o grupo da absolvição é que inicia. Eu vou começar a fazer a contagem, estejam à vontade. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o grupo, cumprimentar os novos colegas, todos presentes do lado da condenação quanto da absolvição. Para mim é uma honra muito grande estar aqui presente com todos. E hoje eu comparo vocês com um grupo, com um grande sábio, que era Salomão. Salomão exercia um poder, talvez de vida e morte, sobre as pessoas. Toda vez que uma acusação chegava a Salomão, Salomão mantinha uma das mãos e um dos ouvidos. E de tanto ele repetia esse ato, um dos seus sacerdotes perguntou a Salomão: por que o senhor, toda vez que chega uma acusação, o senhor tampa um dos ouvidos? E Salomão talvez tenha dito uma das frases mais sábias até hoje. E hoje eu comparo os senhores aqui com Salomão. E ele disse: por que tampa um dos ouvidos, que eu guardo outro ouvido para a defensoria? E é isso que eu gostaria que os senhores fizessem hoje. Com licença, passa a palavra para ele. Obrigada. Boa noite, gostaria de cumprimentar a todos. Fazendo um gancho no que o Edmond falou sobre a história do rei Salomão, a gente trouxe essa história para mostrar, e para todos, em especial para os jurados, que todas as histórias têm dois lados. A gente veio aqui hoje para pedir que vocês façam a justiça, concedendo a absolvição total aos réus. Então, eu começo descrevendo para vocês a situação em que eles se encontravam dentro da caverna. Obviamente, era um lugar escuro, estavam 5 homens presos em um lugar sem água e sem nenhum elemento animal ou vegetal que pudesse servir de alimento para eles, do quais eles pudessem dispor para se alimentar mesmo. E como eles previam uma estadia pequena dentro da caverna, as rações das quais dispunham eram mínimas. Eles levaram pouquíssimas coisas com eles.
com toda essa situação que eu configurei, eles encontraram-se em um estado de encontraram-se depois de um tempo em um estado de desespero tamanho, tremendo, porque estavam ali presos, sem outra alternativa, desesperados e à beira da morte por inanição. Aqui eu faço uma pausa para dizer para vocês do que se trata inanição. Inanição se trata de extrema debilidade, fadiga e inércia. Extrema fraqueza por falta de alimentos. Então eles estavam ali, meio que só à espera da morte, com a morte iminente, a morte batendo na porta. Eu imagino o desespero, o que não passava dentro da cabeça deles, lembrando da família em casa, tantos e tantos dias ali naquele cárcere e já com as faculdades mentais debilitadas, porque sabe-se que quando se trata de inanição, quando se trata de um caso desse, fora toda a questão emocional da pessoa estar presa e a falta de comida depois de um tempo faz com que os neurônios sejam queimados, que a pessoa perca totalmente as faculdades mentais e o pensamento e o poder de raciocínio mesmo. Eles estavam ali presos, eu imagino o desespero. Então, com toda essa situação, esses homens não tiveram outra alternativa senão dispor da vida de Roger. Isso foi pela salvação deles, isso foi necessário para que eles voltassem para casa para ver suas famílias. Foi uma dura pena, mas foi uma pena necessária, porque eles estavam ali encurralados, como eu já disse. Sobre outra questão, eu gostaria de dizer que os réus estavam sim em um estado de necessidade. A condenação vai vir aqui, vai tentar ludibriar vocês, vai tentar dizer para vocês que eles não estavam em um estado de necessidade. Estavam sim, pois é óbvio. O que nos diferencia de um animal como um cachorro, como um leão, é que nós somos animais racionais, só que dentro daquela caverna, eles não eram animais racionais. Eles estavam com o seu selvagem, com o seu primitivo aflorado, e não tinham como racionalizar, como pensar numa lei que estava lá fora, uma lei que para eles foi omissa, uma lei que se omitiu para eles. Então, quem pensaria num momento desse, onde a sua própria sobrevivência já não era garantida? Quem que ia pensar do que a lei dizia quando a morte estava ali, no seu encalço? Sobre isso que eu queria dizer que eles não eram animais racionais lá dentro. Eles estavam como animais, como um cachorro, como um leão que se alimenta. Claro que dispor da vida de um amigo foi com certeza um trauma gigantesco para a vida dessas pessoas. Com certeza eles já pagaram com duras penas por terem passado por tal infortúnio. E é por isso que eu venho hoje aqui pedir para que vocês tomem a melhor decisão, que vocês pensem no sofrimento dessas pessoas, nos traumas que essas pessoas sofreram e no quanto eles precisam de ajuda. E a morte não é a melhor solução para eles. Porque se aqui forem condenados, eles vão para a forca. E fazer mais uma vítima, mais 4 vítimas nessa história não seria nem um pouco viável, nem um pouco justo fazer com que essas pessoas também morram depois de tanto sofrimento. A vida de Roger foi necessária para que ele sobrevivesse. Seria uma extrema, eu diria até burrice, se agora, depois de tanto sofrimento, eles fossem condenados à forca. Muito obrigada. Senhores, não se deixe levar pelas letras frias da lei. Diante das circunstâncias, a acusação irá dizer que o direito positivo não pode ser transgredido. Entretanto, o direito natural é transcendente a qualquer norma, ou seja, superior. Lembrando que esses infortunados exploradores não coexistiam em sociedade para atender a tal lei positivada.
tendo que ali mesmo fundar uma nova ordem. E só quem quer tapar os ouvidos, ou seja, tapar os olhos para não enxergar que ali estavam à mercê da própria lei. A lei positivada tão pouco importava naquela situação. Então, temos como compromisso de aplicar justiça, não como meio de vingança, mas como instrumento de paz social. É isso que eu tenho a dizer. Eu retorno só mais um pouco para falar sobre a situação. Primeiro eu descrevi a situação em que se encontravam dentro da caverna, com seu psicológico abalado. E agora eu venho falar um pouco sobre como se deu a comunicação entre os encarcerados, os presos, né, os exploradores e o mundo de fora. Bem, no 20º dia após o desabamento, já estavam, obviamente, extremamente debilitados. Eles conseguiram, o pessoal da equipe de salvamento descobriu que eles tinham um rádio transistorizado junto com eles e disponibilizou isso para que eles tivessem uma comunicação. Então, estabeleceu-se uma comunicação no 20º dia. Nesse dia, eles... foi feito contato e quem contatou se identificou como sendo o próprio Roger, e ele perguntou por quanto tempo eles sobreviveriam se ficassem mais sem comer, né? E eles contataram-se com uma equipe médica que analisou a situação clínica deles e que chegou à conclusão de que eles não aguentariam mais tanto tempo sem comida. Deu para eles mais ou menos um prazo de 10 dias. E aí eles indagaram que se nesses 10 dias eles sairiam dali, se nesses 10 dias eles conseguiriam ser libertos. E eles tiveram a triste notícia de que provavelmente não. E se tivesse outro desabamento também, esse tempo se prolongaria a muito mais do que isso. Pois bem, então Roger perguntou para o médico se eles se alimentassem de carne humana, se eles sobreviveriam até o dia que eles pudessem ser libertados. Eles tiveram a resposta afirmativa a contragosto, mas tiveram a resposta de que sim, se eles tivessem se alimentado, eles teriam sim condições de esperar até a salvação, né? Aí então deu-se uma situação que eu considero o ponto-chave da absolvição, que foi o ponto pelo qual eu me apaixonei e foi o ponto pelo qual eu afirmo para vocês que é o ponto mais importante que vocês vão ouvir hoje aqui, que foi a questão da omissão do Estado para com os réus. A partir desse momento que eles constataram que eles não poderiam sair da caverna, que eles morreriam lá dentro, os 5, a partir do momento que eles tiveram a resposta afirmativa de que sim, eles sobreviveriam se eles dispossem da vida de um deles para servir de alimento, eles perguntaram então a uma autoridade, um juiz, se eles poderiam, como eles poderiam escolher essa pessoa que seria a vítima do caso, né? Lembrando que eles pediram uma autoridade, a autoridade se omitiu, ninguém quis falar. Pediram então uma autoridade religiosa, pediram então para um padre, alguém que tivesse uma sabedoria maior para ajudá-los. A resposta também lhes foi negada. Eles pediram então para os médicos, para alguém da equipe de salvação, para qualquer pessoa pudesse dar uma ajuda, que pudesse dar um conselho para esses homens que já estavam com as suas faculdades extremamente prejudicadas por causa da falta de alimentos. E isso também lhes foi negado. Ninguém
Ninguém, absolutamente ninguém conversou com eles. Ninguém se atreveu a falar